Em nosso estudo de hoje, a lição 33 do livro Segue-me tem como título Na Luta Vulgar. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão entre parentes e vizinhos, encontraremos antipatia e desconfiança. Se insultarmos nossa tarefa com uma preguiça, nossa tarefa é relegar-nos à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto a nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sobre a orientação dela em todos os instantes de nossa vida. É interessante a gente ler uma lição como essa. Emmanuel parte de um versículo que Paulo escreveu na carta aos Gálatas. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E muitas das vezes se interpreta isso apenas no sentido do que a gente vai encontrar depois do além-túmulo, aí, né, quando a gente chegar na vida espiritual. E o Emmanuel vem falar para a gente, olha, já começa daqui, tá? Né, a lei de causa e efeito, ela, em mundos como o nosso, em mundos de expiações e provas, ela vem logo de imediato. Em qualquer lugar, é uma lei universal, mas aqui no mundo de expiações e provas, as pessoas não estão muito preparadas para tratar a aspereza com bondade. A gente tem que ler o Evangelho, estudar o Evangelho o tempo todo e cobrar da gente o tempo todo que a gente haja dessa maneira para que a gente possa estar fazendo alguma coisa, porque se deixar o natural nosso aqui nesse mundo, ainda é que a gente responda à agressividade com agressividade. Essa é a regra. Do que é formado ainda os nossos instintos. Não tem como a gente escapar, né? Esses espíritos mais nobres, quando vêm para cá, eles causam até estranheza para a gente, porque a gente fica imaginando como é que pode a pessoa ter tanta resistência, ou então uns vão falar, tem sangue de barata, né, para aguentar essas coisas tudo. Mas a gente aproveita aqui para convidar aqueles que não conhecem os livros da doutrina espírita, para que eles possam também ver a causa e efeito no que acontece do outro lado da vida. Bom, me vem na cabeça aqui logo de cara, em primeiro lugar, o livro Céu e Inferno, escrito por Allan Kardec, em que Allan Kardec ele tem um cuidado de, na primeira parte do livro, trazer esses conceitos sobre anjo, demônio, céu, inferno, conceitos que vêm sendo estudados, trazidos pelas igrejas, né, durante muito tempo. Fala sobre o passamento. Tem um capítulo maravilhoso que fala do Código Penal da vida futura, como é que são as penas, né, no outro lado da vida. Até chegar no segundo momento, segunda parte do livro, em que os espíritos trazem um relato do que eles encontraram do outro lado. E aí está dividido em vários capítulos. Tem um capítulo que é espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos suicidas, espíritos sofredores, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos. Aí você vai ter vários capítulos. E você vê o que a pessoa encontrou do outro lado. O que é? Se ela foi uma pessoa que desprezava todo mundo, o que aconteceu? Ela encontrou o desprezo de todos também. E o desprezo na vida espiritual acaba sendo um desprezo bem mais complicado, porque aqui nós estamos sendo influenciados pela matéria e a gente ainda pode ir na direção daquela pessoa e pedir desculpa e fazer alguma coisa nesse sentido. No plano espiritual, a gente simplesmente quebra a sintonia e não consegue ter sintonia de jeito nenhum, encontrar um campo para se aproximar das pessoas. Então ele coloca para a gente aqui, ó,
Vamos colocar uma coisa, vamos começar a trabalhar, já ao invés de pensar somente no além túmulo, pensar no que acontece aqui agora mesmo, e vem trazendo para a gente assim, uma coisa maravilhosa. Se eu estou vivendo indiferente às dores do próximo, quando chegar a minha vez, as pessoas ficarão indiferentes à minha dor também. E isso a gente vai vendo que é uma regra que acontece aqui no mundo de provas e expiações que é impressionante. Nós temos os nossos idosos. A gente despreza, acaba não dando muita atenção, né? Age com imprudência, negligencia o cuidado com os nossos idosos. Daqui a pouco é a gente que fica idoso também sofrendo pela lei de causa e efeito. A gente se afasta do convívio social e o que acontece? A gente começa a ter uma solidão deprimente e também começa a observar também o endurecimento do coração, e muitas das vezes. Aí depois fala, se usamos severidade com os outros, as pessoas vão usar severidade com a gente também. E aqui bem próximo da gente, um grande profeta que vivia na rua, aí quando a gente fala assim profeta e fala assim com humor, é porque ele parecia um morador de rua mesmo, aquela pessoa, né, com barba grande, né, que vivia o tempo todo na rua, com uma frase que ficou muito conhecida, gentileza gera gentileza. Aí depois bota, se praticamos em sociedade ou em família hostilidade e aversão, rapidamente você vai ter o mesmo comportamento com relação a você. A gente fica procurando trazer o máximo o evangelho para dentro da gente. Eu estou vivendo um caso assim bastante interessante. Aquelas pessoas que a gente gosta muito, sem saber até explicar de onde vem essa coisa, né, tão legal com relação à pessoa, e que ainda é uma pessoa ainda que tem uns momentos ainda de agressividade, de soberba, e que a gente fica tolerando e procurando orientar ao mesmo tempo. Mas a gente fica pensando assim, poxa, qual vai ser o dia em que a gente vai conseguir ter essa tolerância e essa paciência com todos, indistintamente? Porque alguns bate aquela coisa da simpatia, né? A gente não sabe explicar porquê, um dia a gente vai saber, né? Vem de contato em outras encarnações, a gente não sabe explicar exatamente, né? Ou então porque vem da mesma escola que a gente, estivemos na mesma colônia antes de vir para cá, mas traz uma simpatia natural e junto com essa simpatia vem essa paciência. Para outros, a gente não tem essa paciência toda, né? Então o que acontece é, se insultarmos nossa tarefa com a preguiça, a gente vai perdendo a capacidade de trabalhar e daqui a pouco não tem condição nenhuma de dar continuidade a um determinado trabalho, tendo que pedir ajuda das pessoas o tempo todo para fazer aquilo que a gente poderia estar fazendo. Aí agora Emmanuel vem falar o contrário. Um simples gesto de carinho. Eu me lembrei de uma coisa que foi marcante comigo. De uma vez eu estava no trânsito e de repente eu jogo a seta para poder entrar numa rua esquerda. Quando eu viro, vem uma moto. O rapaz bateu com a moto na porta do carona do meu carro e ele passou por cima do meu carro para cair no chão do outro lado. Quando ele caiu, veio uma multidão, né? Aquela, sempre tem uma multidãozinha por perto para ajudar, e eu fui direto na direção dele e falei, meu amigo, esquece agora carro, esquece moto, como é que você está de saúde? A tua saúde é mais importante. Vamos para o hospital, vamos ver o que está acontecendo, vamos, né? E ó, eu tenho seguro do carro, qualquer coisa, o carro cobre, vamos ver, isso aí a gente vê depois, vamos ver agora o que está acontecendo contigo. E aí o que acontece, né? Depois um grupo de motociclistas veio conversar comigo e falou, nós gostamos muito da tua postura, que a maioria das pessoas descem querendo brigar, querendo fazer, inclusive eles têm uma regra de conduta com eles, quando vão para a delegacia, vai um grupo de motociclistas que nem estiveram presentes, mas dizem que estavam presentes e servem de testemunho. Eles são solidários aí com relação a isso, né, por conta da vulnerabilidade, por conta da moto. Fazem uma coisa até que é fora da lei, mas para ajudar uns aos outros. Mas na hora, por conta de um gestozinho meu, né, me abraçaram também, falavam, e terminou tudo bem. Depois, no final das contas, ficou até feliz com a reforma que fez na moto dele. Então, pequeninas sementes de bondade geram abençoadas fontes de alegria. Trabalho bem vivido traz o tesouro da competência. Nós vamos aprender com o tempo que a lei de causa e efeito é uma das leis mais importantes, junto com o magnetismo, no universo inteiro, em nossa existência espiritual.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.